Amém, glória a Deus. Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Glória a Deus. Feche seus olhos, vamos começar a falar com o Senhor. Ele já está aqui. Senhor, obrigado, Pai, porque o Senhor nos trouxe mais uma vez até a Tua casa, Deus. Nós queremos dizer que o Senhor é tudo para nós. Queremos te convidar, Senhor, para vir falar aos nossos corações mais uma vez. Nós queremos ouvir a Tua voz, nós queremos sentir o Teu Espírito Santo, nós queremos ouvir aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração, Pai. Senhor, em nome de Jesus, não só o que nós queremos, mas aquilo que o Senhor quer para cada um de nós. Eu peço a Tua presença, eu peço o Teu mover, eu convoco, eu invoco, eu clamo a Ti nesse momento, e eu peço, Espírito Santo, faça o que o Senhor quiser fazer, Deus. Nós queremos, ó Pai, Te ouvir mais uma vez, nós queremos, ó Deus, Te engrandecer, nós queremos, ó Deus, dizer o quão maravilhoso é o Senhor. Muito obrigado, meu Deus, porque até aqui tem nos ajudado, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Obrigado, Senhor, por mais uma vez estar na Tua presença, por mais uma vez estar, Deus, reunidos em Teu nome, Pai. Já cremos que a Tua presença já está nesse lugar, que o Teu poder já opera neste lugar. Nós queremos, ó Deus, sentir nitidamente, ouvir a Tua voz. Sinta-se à vontade aqui, Espírito Santo. Sinta-se à vontade, Pai. Sinta-se à vontade para fazer o que o Senhor quiser. O Senhor é bem-vindo aqui. O Senhor é bem-vindo aqui, Espírito Santo. Fala aos nossos corações, ó Deus, aquilo que o Senhor quiser falar. Em nome de Jesus. Amém e amém. Abra sua Bíblia agora, lá em 1 Samuel, capítulo 17. 1 Samuel, capítulo 17. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 37. A palavra do Senhor, ela se renova todos os dias. Se você lê ela hoje, o Senhor fala de uma forma. Se você lê amanhã, o Senhor fala de uma outra forma. Fique atento ao que o Senhor quer falar contigo hoje. 1 Samuel 17, a partir do 37. A partir do 31. Ouvidas as palavras que Davi falará, anunciaram a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para a peleja, pois tu és ainda moço, ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este circunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e da dos ursos. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi da sua armadura, e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, tomou seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão de sua funda foi-se chegando ao filisteu. Podem assentar, igreja. Essa é uma palavra muito conhecida de todos, e eu quero te localizar aqui. Davi, ele tinha acabado de chegar
no acampamento onde o exército estava reunido. O exército de Israel estava de frente do exército filisteu, era uma guerra ali. E o pai de Davi ordenou que ele fosse levar alguns pães, alguns alimentos aos irmãos que estavam na guerra e que servia a Saul. E esse filisteu era um gigante que afrontava. Há 40 dias ele estava afrontando o exército de Israel, ele estava dando palavra, afrontando xingamento contra o povo de Israel. E a todo momento ele se levantava, a Bíblia fala que ele ia de manhã e à tarde afrontar o rei, afrontar o exército e falar: se tem algum homem para me enfrentar aí, rei, libera para lutar comigo. Se é que tem alguém no meio de vocês. E se tiver alguém, se ele me vencer, nós seremos o escravo de vocês. Mas se eu o vencer, vocês serão os nossos escravos. E amaldiçoava o povo de Israel, e afrontava e xingava eles. Por 40 dias acontece essa afronta. Por 40 dias acontece essa humilhação do povo de Israel. E Davi vai levar ali os alimentos para aquele exército, para os seus irmãos, e a saber, levar a notícia para o pai de como é que estavam os irmãos na guerra, se eles estavam bem, como é que iam as coisas por lá. E ele chega e nesse momento ele ouve o filisteu, ouve esse gigante afrontando o exército, dando palavra de maldição contra o exército de Israel. A Bíblia fala que Davi era um menino ruivo, franzino, novinho, não sabia nada de guerra. Davi era um pastor de ovelhas, ele ficava escondido, ele ficava afastado da sua casa, afastado dos irmãos, afastado dos pais, cuidando das poucas ovelhas que o seu pai tinha. E era obediente ao seu pai. E o pai deu uma ordem, ele foi cumprir a ordem que o pai deu. E quando ele chega diante do exército, ele depara com isso. E ele fica indignado quando ele vê aquela afronta. Ele não olha só como mais um menino, como mais um garoto, mas ele vê uma afronta ao próprio Deus, ao próprio Senhor. Ele fala: quem é esse filisteu? Quem é esse cara para querer amaldiçoar o povo de Deus? Quem é esse cara para poder amaldiçoar o exército do Deus vivo? O maior erro desse filisteu foi falar contra o povo de Deus. E Davi, eu creio que ele tinha muita fé, ele era um menino de Deus. A Bíblia fala que ele compunha, que ele fazia hinos, que ele fazia adoração, que ele louvava a Deus nos pastos, que ele adorava o Senhor, ele compunhava música. E ele tinha um contato com Deus, ele tinha um contato com o Senhor, e ele não aceita aquilo. Quando ele vê aquela afronta, ele fica indignado. Às vezes nós vemos tanta situação que nos deixa indignado, né? E Davi ficou indignado, porque era uma pessoa que não sabia absolutamente nada do povo de Israel, nem do Deus de Israel. E ele não aceita aquilo. E ele não aceita uma afronta contra o povo de Deus, contra o seu povo. E vamos continuar lendo. Aqui no 38, Saul primeiro ele tenta falar com Davi: você não pode enfrentar ele. E Davi convence ele, fala: eu posso enfrentar ele, eu posso. Saul fala: mas você é apenas um garoto, ele é um guerreiro já experiente, olha o tamanho dele, não tem como enfrentar esse gigante, você é muito fraquinho. Aí ele conta a história dele, ele conta a história de que ele enfrentou um urso, ele conta a história de que ele enfrentou um leão, e os dois foram abatidos por ele. E ele falou: esse cara não afrontou só o Israel, esse cara não afrontou só o rei Saul, esse cara afrontou o nosso Deus. Não é possível que ele vai passar em branco, não é possível que não tem nenhum homem de Israel para enfrentar. Então eu vou enfrentar ele, eu vou enfrentar, porque ele vai vir contra mim amaldiçoando com as suas pragas, mas eu vou contra ele em nome do Senhor dos Exércitos, a quem ele está ofendendo. E quando ele toma o nome do Senhor dos Exércitos ali, eu creio que o céu já começa a se mover a favor dele. Uma coisa é a gente ficar indignado, outra coisa é a gente se mover com a nossa indignação contra aquilo que está errado. Uma coisa é ouvir alguém falar algo errado
e eu só ficar indignado. Outra coisa é eu tomar a decisão de falar, eu vou fazer mudança nisso, eu vou mudar essa situação, eu vou tomar uma decisão que vai mudar isso. E ele toma a decisão de enfrentar e falar, vai acontecer. Vai acontecer porque ele está afrontando o meu Deus, o Deus de Israel, o Deus que ele nem conhece, ele nem sabe quem é, e ele está falando contra esse Deus. Ele não vai passar batido, porque Deus é comigo. E ele decide enfrentar o gigante. E quando ele vai, o rei olha e fala, não é possível, você vai ser presa muito fácil para ele. Ele fala, eu vou, porque eu já matei um leão e já matei um urso para defender as minhas ovelhas. E agora eu vou enfrentar esse, o Senhor vai fazer a mesma coisa que ele fez comigo lá no pasto, onde ninguém via. Davi estava sendo preparado para o Senhor, pelo Senhor, quando ele estava escondido. Lá no escondido que o Senhor prepara o nosso coração. É lá no escondido que o Senhor olha e sabe exatamente quem somos. É lá no escondido onde ninguém está vendo, é que o Senhor sonda o teu coração. É lá onde ninguém está vendo, é que Ele realmente, Ele olha para você e fala, esse é comigo. É lá no fundo, é lá onde ninguém vê. É lá onde as luzes não estão acesas. É lá onde ninguém está olhando. É lá na internet, é lá no seu celular, é lá na madrugada. É lá que o Senhor está vendo. E o Senhor estava com Davi lá no escuro, lá no afastado, quando ele estava longe de todo mundo, o Senhor estava lá com ele. Mas ninguém está vendo Davi, mas o Senhor colocou essas ovelhas nas minhas mãos, então eu vou cuidar com tudo que eu tenho. E agora chega uma oportunidade única, e Davi fala, não é possível, não vou deixar isso passar. Não é possível que o Senhor fez eu passar por tanta coisa lá longe, onde ninguém viu. E aparece uma oportunidade como essa, eu vou entrar nessa oportunidade. E ele fala, não tem como, eu vou enfrentar ele. E o rei de todo queria falar, você não tem como. É impossível você vencer ele. E o rei começa a colocar as armaduras sobre ele, o capacete, aquela couraça, começa a colocar um monte de trem pesado. A Bíblia fala que ele, com a armadura de Saul, ele não conseguia nem andar. Ele fala, rei, não tem como eu ir contra ele. Dessa forma não. E ele tirou, a Bíblia fala que ele tirou a armadura de Saul. E ele fala, eu vou contra esse filisteu. Porque ele não afrontou só o exército, ele não afrontou só o rei, ele não afrontou só esse povo, ele afrontou Deus. Ele afrontou Deus. E ele foi contra o filisteu. Mas ele foi com as ferramentas que ele tinha, que era o alforje, né, e as pedras lisas que ele pegou no ribeiro. E falou, eu vou assim. Porque não é na minha força, não é na minha espada, não é. É no nome do Senhor dos Exércitos que eu vou vencer isso. Existem sim as ferramentas corretas para cada tipo de atividade. Existem sim as armaduras corretas para cada tipo de guerra, para cada tipo de luta. Existem lutas espirituais que você não vai lutar se você ficar só no natural, só debatendo, só falando e só falando, não vai resolver. Enquanto não colocar o joelho no chão, a vida espiritual, a luta espiritual não vai se resolver. E ele entendia aquilo, Davi entendia, porque ele coloca uma armadura, algo físico sobre Davi. Davi nunca tinha usado aquilo. Davi fala, não é possível, eu não uso essa arma, não faz parte de mim. Mas a arma que eu tenho eu vou usar. E a arma que ele tinha era espiritual, ele conhecia Deus. Ele sabia quem era Deus. Não foi a pedra que matou, mas o Senhor deu a oportunidade. A pedra foi apenas aquilo que estava na mão dele no momento. A armadura não era dele. Não fazia parte do seu dia a dia. Ele não sabia como manusear uma espada. Ele não era um guerreiro, assim como o próprio rei disse há versículos atrás. Ele não sabia manusear aquilo. O que ele sabia usar era o alforje, era aquela lança, aquele negócio que ele usa lá, que eu nem sei o nome. Funda. E ele fala, é isso que eu uso, foi isso que eu usei lá no pasto, rei. E o rei desesperado, menino, você vai ser muito abatido muito rápido. Ele fala, me dá a oportunidade, rei. Eu vou contra esse filisteu. E a Bíblia fala que ele vai em contra o filisteu. E ele saca, agora vamos continuar lendo. A partir do 40. Tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia no surrão. Lançou mão da sua funda, foi-se achegando ao filisteu. O filisteu também se vinha chegando a Davi e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência.
Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei tua carne às aves dos céus e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial de filisteu darei hoje mesmo às aves dos céus. E ele começa a amaldiçoar Davi e falar: você está pensando que eu sou algum cachorro para você vir comigo, contra mim com um pedaço de pau? Eu vou te matar, é apenas um golpe. E você conhece a história. Com apenas uma pedra Davi derrubou ele. E ele não tinha espada. Ele usou a própria espada de Golias para decepar o pescoço dele e matar ele. Porque o Senhor está querendo dizer: existem situações, existem guerreiros, existem problemas, existem muralhas, existem coisas que nós vamos lutar com armas diferentes e não vai fazer efeito. Não vai surtir efeito. Se primeiro eu não colocar o Senhor em primeiro lugar e não saber quem é Deus na minha vida, não adianta. Eu posso ir com uma espada, não vai adiantar. Eu posso ir sem nada, mas se eu tiver com a ferramenta correta, com a visão correta e olhando para Deus, como a Bíblia diz, o Senhor em primeiro lugar, Ele vai começar a colocar as coisas, vai começar a encaixar, como a pastora abriu o culto. Ele vai começar a encaixar e você vai entender que não é a ferramenta, que não é a espada, que não é a armadura, que não é a forma em que nós olhamos, mas é a forma que Deus quer fazer. É da forma que Ele quer fazer. Se Deus quisesse que Ele morresse só apenas com a pedra, Ele tinha morrido. Mas o Senhor faz do jeito que Ele quer, para mostrar quem é Deus. Ele faz isso para mostrar quem é Deus. E por que Ele se levantou de uma forma tão violenta contra aquele exército, e que ninguém teve coragem de enfrentar? O Senhor falou: eu vou fazer para confundir aqueles que acham que são alguma coisa. Eu vou fazer com ele para mostrar que eu sou o Deus de Israel, e mostrar não só para Israel, mas para toda a circunvizinhança quem é Deus em Israel. E o Senhor fez através de um menino que ninguém botava fé e que ninguém acreditava que ele conseguia vencer. E o Senhor fez através da vida de Davi. Vamos continuar lendo. 47. Saberás toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque o Senhor é a guerra, do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas vossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje, tomou dali uma pedra, e com a funda ele atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra os filisteus, com uma funda e com uma pedra, e o feriu. Até aqui. Davi chega no acampamento como apenas um menino que ia levar um recado, e que ia levar uma comida para um exército. E Davi sai do acampamento agora como um guerreiro, alguém que tirou a afronta do povo de Israel, alguém que tirou a vergonha do rei, alguém que honrou o nome do Senhor. Apenas um menino chegou em um lugar e agora ele era o mais ovacionado de Israel, o mais aclamado de Israel, o mais falado na cidade, o mais falado em toda a região. Até os vizinhos, até os inimigos estão falando: quem é Davi? Quem é esse menino que destruiu o nosso guerreiro? Agora ele é conhecido por todos os lados. Apenas um garoto, um menino, que era obediente à palavra de Deus, que era obediente ao pai, e que foi apenas cumprir uma ordem do seu pai. Chegou em um momento, desprezado pelos irmãos, foi repreendido pelos irmãos no primeiro momento, depois que ele destrói Golias. A Bíblia fala que ele é aplaudido por todos. Agora Davi sai e vai direto para o palácio. O rei fica encantado com Davi. O rei dá presentes a Davi. O rei dá filha a Davi. E era honrado pelo rei, pelos seus
seu exército, por Israel, pela família, agora por todos. Todo mundo olhava para Davi como Davi fosse o cara. Davi agora é o cara. E todo mundo agora sabe quem é o menino, filho do belemita, um menino que ninguém conhecia até então. Capítulo 18, a partir do versículo 2, vamos continuar lendo. Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a sua casa. Jonatã e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava, como a sua própria alma. Despojou-se Jonas da capa que vestia e a deu a Davi, como também a armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Saía Davi aonde quer que Saul o enviava e se conduzia com prudência, de modo que Saul o pôs sobre tropas do seu exército, e era de ele bem quisto de todo o povo, e até dos próprios servos de Saul. Davi era aclamado depois desse episódio. Davi era o homem mais conhecido, e era o mais honrado pelo rei no momento. Até porque o rei tinha uma dívida grande com ele, né? Ele tirou a vergonha do rei, ele tirou a vergonha do povo. Imagine se ninguém enfrentasse, se ninguém destruísse aquele filisteu, aquele endemoniado. Se ninguém enfrentasse ele, a vergonha que ia ser para Saul, que ia ser para o povo de Israel. Talvez seria até escravo. Mas ele era agora honrado pelo rei, era honrado pelo filho do rei. O filho do rei foi muito amigo dele, de uma forma que até o próprio filho, quando Saul se rebela e quer tirar a vida dele, defende Davi e ajuda ele. Vamos continuar lendo agora no versículo 6. E sucedeu, porém, que vindo Saul e seu exército, e voltando também Davi de ferir os filisteus, as mulheres de toda a cidade de Israel saíam ao encontro do rei, cantando e dançando, com tambores, com júbilo e com instrumentos de música. As mulheres se alegraram e cantando alternadamente diziam: Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, pois estas palavras lhe desagradaram em extremo, e diz: 10 milhares deram elas a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta senão o reino? Daquele dia em diante, Saul não via Davi com os bons olhos. No dia seguinte, o espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em casa, e Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saul, porém, trazia na mão uma lança, que arrojou, dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. Saul temia a Davi, porque o Senhor era com ele, e se tinha retirado de Saul. Alguns versículos atrás, Saul honrava Davi. Alguns versículos atrás, Davi era a pessoa que mais o rei devia gratidão, que mais o rei aclamava, e o rei deu um exército para Davi liderar, e o rei dava ordem: Davi, vai a tal lugar e destrói tal povo. Davi saía e fazia conforme ele falava. A Bíblia fala que ele tinha êxito, que ele tinha vitória por onde ele passava. Em todos os lugares que o rei mandava, ele era obediente, ele ia e fazia a favor do rei, a favor de Israel. E ele ia e ele fazia. O rei falava: vai em tal lugar, e ele ia com o seu exército, com todo o exército que estava sob o comando dele. E uma dessas batalhas, eles retornando, Saul com o seu exército, Davi com o seu, e eles se deparam com essas mulheres cantando: Saul feriu milhares, Davi seus 10 milhares. E agora o rei já não começa mais a olhar Davi com bons olhos. A Bíblia fala que em alguns momentos Saul chamava Davi até de filho. Davi sentava na mesa do rei. Davi tinha intimidade, Davi entrava no palácio, Davi tinha ordem para entrar e sair a hora que ele queria. Davi era bem visto até esse momento. Quando o rei ouve que Davi tinha sido muito mais honrado no cântico das mulheres do que ele, o rei começa a olhar de forma diferente para Davi. O rei começa a olhar e dizer: o que falta agora a Davi? Só falta o trono. Todo mundo agora aplaude Davi. Para Davi eles deram 10 milhares e para mim apenas milhares.
Para todos os lados que ele olhava, todo mundo falava bem dele. Os empregados, o exército, a cidade toda falava bem de Davi. E aqui começa uma nova história. Começa uma forma de Saul querer eliminar aquele que livrou ele de ser eliminado lá atrás. Aqui começa uma nova forma de ele ver a vida de quem o ajudou lá atrás. E aqui ele começa a olhar, é a hora dele tomar o meu trono. E um espírito maligno da parte do Senhor sai e entra nele. E agora ele está ainda mais furioso. Ele está endemoniado e ele está querendo tirar a vida de Davi, porque ele sabe que Davi ia tomar o trono. Mas Davi não tomou o trono dele à força. Davi, ele sabia, ele já estava, Deus já tinha, o profeta já tinha ungido ele. Mas Davi foi alguém que nós temos que olhar de uma forma diferente. Ele já tinha a promessa de Deus nas mãos. Deus falou: você vai ser o rei de Israel, você vai governar esse povo. E Davi tem várias oportunidades para poder matar o rei, porque era assim que faziam, e tomar o lugar. Só que Davi era muito temente a Deus. E passa dias e passa tempos, e o rei agora não quer mais sossegar enquanto ele não tirar a vida de Davi. E Davi só continua a caminhada dele, que o Senhor tinha chamado ele para fazer. Ele se despede, ele sai de perto do rei. Eu imagino que ele fala: eu vou sair porque se Deus me prometeu, na hora ele vai me colocar lá. E ele sai de perto do rei para que o rei não tire a própria vida dele. E ele continua a caminhada dele. Tem pessoas que vão andar com você até um certo momento. Existem pessoas que vão amar você até um certo momento. Vai chegar um momento que essa pessoa vai começar a ver você crescer muito. E ela não vai mais começar, ela não vai conseguir te acompanhar. E ela vai se tornar seu inimigo. Foi o que aconteceu aqui. Ele poderia muito bem continuar. Davi é muito honrado. Davi é muito honrado, então ele vai continuar no meu rei. Ele vou ser humilde, eu vou continuar até o dia que o Senhor me tirar, mas não. Ele começa a se rebelar, porque Deus já não era mais com ele. Porque o Senhor já tinha se retirado, o espírito maligno já tinha entrado nele. E ele já sabia da promessa que era Davi que ia assumir o trono. E Davi se retira. Ele sai de cena. Mesmo ele saindo de cena, Saul persegue. Mesmo ele não retrucando, mesmo ele estando no canto, escondido, Saul mandava os seus funcionários atrás de Davi: eu quero matar Davi, eu vou matar ele. Até para o filho ele fala: o trono não vai ser seu, nós temos que matar Davi. E a Bíblia fala que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Ele teve muitos erros, mas era um homem que se arrependia muito rápido e voltava para a presença do Senhor muito rápido. E ele não desiste daquilo que Deus tinha falado. Ele fala: eu vou continuar caminhando, eu vou continuar esperando, porque vai ser na hora de Deus. E ele se retira. E em vários momentos ele tem a oportunidade de tirar Saul do trono, de matar Saul. Em vários momentos. E ele não faz, porque ele fala: se Deus falou, é Deus que vai fazer, não vai ser eu. Se Deus falou algo ao meu respeito, se Deus falou algo ao teu respeito, é Ele que vai fazer, não é você. A partir do momento que você toma essa palavra para você e confia nele e continua caminhando, trilhando o caminho dele, não é mais com você, é sobre ele. Foi ele que falou, mas está demorando. Então só continua. Então só acredita na palavra. Davi só acreditou na palavra. Ele teve que fugir, ele teve que fugir. Ele teve que se retirar, mas ele não saiu do propósito. Ele não saiu da promessa, ele não saiu da palavra. Ele não questionou o Senhor, ele não questionou o profeta, ele não questionou a unção que Deus tinha dado. Aquilo foi uma preparação para que a hora que ele recebesse a honra, ele tivesse a humildade de reconhecer que foi Deus que fez.
Em dados momentos nós precisamos reconhecer, porque devemos reconhecer a perseguição, para que a hora que o Senhor abrir as portas e nos entregar aquilo que Ele nos prometeu, o nosso coração não esteja arrogante, o nosso coração não esteja com o olhar altivo. Então o Senhor usa de várias maneiras para poder nos tratar, para poder nos ensinar, para que a hora que chegar a nossa vez, você vai estar humilde, vai estar agradecido, vai falar: foi Deus que me colocou aqui. Porque se dado momento, se ele consegue já de imediato tirar a vida de Saul e entrar no trono, talvez o reino não seria tão firme como foi. E ele continua crendo que o Senhor ia fazer aquilo. E você está crendo no que o Senhor vai fazer na tua vida? Então não para, só continua. Davi não parou. Não para. Por mais que pareça que você está retrocedendo. Parecia que Davi estava retrocedendo. Porque o Senhor colocou ele dentro do palácio, e agora ele tem que se retirar do palácio e ir para um lugar e ficar escondido. A olho nu, nós olhando, achamos, você pode até entender e achar, mas não está normal. A forma do Senhor trabalhar não é a nossa forma de trabalhar. O jeito que o Senhor tem de nos tratar não é como nós entendemos. A forma que Ele tem de trabalhar em você, nem você mesmo vai entender. E aquilo era um trabalhar no interior de Davi. O Senhor estava fazendo aquilo para prepará-lo para algo grandioso que tinha para acontecer na vida dele. E Davi continua crendo na promessa. Em nenhum momento Davi para. Em nenhum momento ele para. Se você for lá no versículo, não precisa abrir não, está em 1 Reis 24:20. Em um momento onde Davi tinha nas mãos a vida de Saul. Ele poderia acabar com aquilo ali. Ele poderia matar Saul ali e falar: agora, a partir de agora eu sou o rei de Israel. Mas ele não faz isso. E alguns soldados que estavam junto com ele falaram: deixa eu fazer. Foi Deus que entregou, deixa eu fazer. Davi falou: não, eu não vou tocar nele. Por mais que ele seja um endemoniado, um dia ele foi ungido por Deus. Por mais que ele faça um monte de coisa que não agrada a Deus, um dia ele foi colocado aí por Deus. Então eu não vou levantar minha mão contra ele. O Senhor vai tirar. E nenhum de vocês que andam comigo vai fazer isso. 1 Reis 24:20 fala assim, ó: agora pois tenho certeza de que serás rei, e o que reino de Israel há de ser firme em tuas mãos. São palavras de Saul. Vou ler de novo. 24:20. Agora pois eu tenho certeza de que serás rei. Isso é Saul. E que o reino de Israel há de ser firme nas tuas mãos. Você vai crescer tanto, você vai prosperar tanto, você vai prosperar tanto, só para quem quer. Você vai prosperar tanto, mas tanto, que o seu inimigo vai olhar para você e vai falar: tudo que você colocar as mãos vai ser firme, tudo que você colocar as mãos vai prosperar, tudo que você fizer vai dar certo, porque você não quebrou nenhum princípio dele, nenhum princípio da palavra de Deus. Você teve a oportunidade, Davi, ele estava falando aquilo para Davi, o próprio Saul. Você teve a oportunidade de me matar, você teve o direito de me matar, porque eu tentei te matar várias vezes, eu não consegui, mas se eu tivesse conseguido, eu teria tirado a tua vida, mas você poupou a minha vida. O teu reino vai ser firme. Agora eu reconheço que serás rei. Agora eu reconheço o porquê você prospera tanto. Agora eu reconheço porque tudo que você coloca as mãos dá certo. Agora eu reconheço porque o Senhor te escolheu e me rejeitou. Era isso que ele estava falando a Davi. Ele estava reconhecendo, o inimigo estava reconhecendo o quão poderoso Deus era na vida de Davi. O quanto Deus tinha livrado ele. O quanto o Senhor tinha guardado Davi. Um exército, um rei, um país. Pessoas perseguindo ele. Pessoas amaldiçoavam ele. Pessoas tacavam pedra nele. Quantas vezes nós recebemos pedradas? Quantas vezes nós temos que nos retirar como Davi fez? Se retirou, se escondeu. Quantas vezes nós temos que fazer isso? Mas era um tempo que o Senhor tinha feito para que ele pudesse crescer, para que ele pudesse amadurecer, para que ele pudesse estar preparado para o dia que o Senhor fosse colocar ele no trono. E Saul perseguiu
por inveja, porque ele via que um soldado prosperava muito mais do que ele, que era o rei. Davi era um soldado quando as meninas cantaram aquela música. E ele foi engrandecido por elas, muito mais do que o próprio rei, que era o homem mais poderoso da terra. E ele era apenas um soldado. Matematicamente falando, era para ser Saul mais honrado, e não Davi. Matematicamente falando, era para ser o filisteu honrado, e não Davi. Matematicamente falando, Deus não se importa com matemática, Deus não trabalha com isso. Deus não trabalha com lógica humana. Deus não trabalha com a forma que nós enxergamos. Se Deus trabalhasse, tinha dado tudo errado na vida de Davi. Por que deu certo? Aos olhos humanos, daria tudo errado, mas aos olhos de Deus estava tudo no perfeito lugar. Como é que está você? Como é que está o teu coração? Quem são os gigantes que estão em volta de você? Quem estão os Saul que estão te perseguindo? Você está no deserto? Ou está na caverna? Você precisa correr e se esconder? Você precisa se retirar às vezes e parar para chorar onde ninguém vê? Davi fazia isso. Davi corria. Davi se escondia. Mas a Bíblia fala que o Senhor era com ele. O Senhor estava com ele de uma forma tão grande, tão poderosa, que o próprio inimigo no final engrandeceu o nome dele. Eu sei que o reino que o Senhor vai te confiar vai ser firme para sempre. O inimigo falou isso para ele. Eu sei que aquilo que o Senhor colocar na sua mão vai ser firme para sempre. Eu sei que aquilo que o Senhor te confiou vai ser firme para sempre. Mas para aquilo que o Senhor colocou em tuas mãos ser firme, primeiro eu tenho que ser firme com aquilo que Ele falou comigo. Davi foi firme. Davi foi firme. Ele poderia retroceder. Ele poderia cair na conversinha. Ele poderia cair na conversinha das musiquinhas. Ele poderia ter o ego, né? Ele poderia tantas coisas ali. Mas ele foi firme no propósito que Deus tinha colocado nas mãos dele. Ele se retirou muitas vezes, mas o propósito estava firme na mão dele. Se o propósito estiver firme na tua mão, guerreiro, você pode entrar dentro de um lago. Você vai sair do outro lado com o seu propósito firme. O seu propósito está firme aí? Se o teu propósito estiver firme, irmão, não há tempestade, não há Saul, não há demônio, não há filisteu, não tem ninguém que te derrube. Não há quem te tire do propósito pelo qual o Senhor te chamou. Só você. Se coloque de pé, igreja. Se coloque de pé e faz isso aqui, ó. Faça isso aqui. Isso aqui é aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. O que você faz hoje? Quem é você hoje? Quem somos nós hoje? Quem sou eu hoje? Qual foi o propósito que o Senhor confiou a você? Davi tinha um propósito. O Senhor confiou a ele. O Senhor só confiou, ele não pediu, o Senhor entregou a ele. O Senhor falou: vai governar sobre o meu povo. Vai governar sobre o povo mais poderoso da terra. Eu vou tirar o meu povo de alguém que não me obedece mais, e vou colocar nas mãos de alguém que me ouve. Eu vou colocar algo nas tuas mãos que vai ser firme para sempre. O Senhor colocou algo na mão de Davi que foi firme para sempre. Jesus veio da onde? Jesus veio da linhagem de Davi. O reino de Davi, o trono de Davi foi firme. O próprio inimigo reconheceu que era firme aquilo que o Senhor tinha colocado nas mãos dele. Tá. Aquilo que o Senhor colocou na tua mão precisa ser firme, irmão. Aquilo que Ele colocou na tua mão precisa ser firme. É com a tua força. É com a tua força. Você precisa crer. Às vezes vai precisar tirar a espada da bainha. Às vezes vai precisar só se retirar. Às vezes vai precisar sair de cena.
Às vezes vai precisar ficar calado. Às vezes vai precisar ouvir umas verdades que você precisa ouvir, que não quer ouvir. Às vezes vão doer a palavra. Às vezes vai machucar. Às vezes há dificuldade. Faz parte do caminho. O Senhor chamou Davi, mas ele não falou, não vai ser moleza. O Senhor não disse isso para ele. Passou anos e anos e ele correndo. Passou anos e anos e ele correndo. Passou anos e anos e Davi com uma promessa firme. Passou tempos e tempos e queriam matá-lo. Passou tempos e tempos e Davi não descansou. Passou tempos e tempos e Saul, eu vou matá-lo. Passou muito tempo e muitos se levantaram. Passou muito tempo. Mas a promessa ainda era firme. Aquilo que o Senhor entregou na tua mão é firme. Está demorando? Segura bem forte. Fala, Deus, eu ainda estou seguro. Segura bem forte. Fala, Senhor, eu estou seguro. Senhor, está difícil, mas eu estou seguro. Aqui, ó. Senhor, eu estou passando por um mar de navegação. Estou passando por uma tempestade. Parece que o barco vai afundar. Mas eu não largo aquilo que o Senhor me entregou. Senhor, eu não vou deixar. Se o Senhor me chamou, eu vou cumprir. Se foi o Senhor que me chamou, eu não vou largar. Se foi Deus que colocou na tua mão, você não vai largar. Se a tua mão não estava tão firme hoje, irmão, eu te peço, e eu quero orar com você. Se você reconhece que a tua mão não estava tão firme, levanta ela aí bem forte, aperta ela bem forte e fala aí, nem que seja com o teu coração, Pai, está firme. Por mais que eu balance, Senhor, por mais que às vezes eu tento, Pai, por mais que às vezes parece que não vai acontecer, meu Deus, eu quero estar firme hoje. Senhor, eu sei que eu balancei esses dias, Pai. Senhor, eu sei que eu escorreguei a ponto de até querer voltar para trás, mas me perdoa, Senhor. E hoje eu quero dizer, Pai, eu afirmo de novo. Eu quero estar firme de novo. Eu quero estar firme de uma forma, Pai, que o inimigo vai olhar e vai falar, foi Deus mesmo, porque ele ainda está de pé. Foi Deus mesmo, porque ele passou por que passou e não parou. Foi Deus porque ele não desistiu. Foi Deus porque ele chora, ele está de joelho, mas ele não parou. O seu propósito é firme da parte dele. Da parte dele é firme. Da parte dele é firme. Da parte dele é firme. É inabalável. Da parte dele. Se da parte dele é firme, fala, Deus, então da minha parte hoje vai ser firme. E eu vou pagar o preço para continuar caminhando. E eu vou pagar o preço que precisar ser pago para não retroceder. E para cumprir aquilo que o Senhor me chamou para eu cumprir. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Teu propósito na nossa vida é firme. O Senhor não brinca de ser Deus. E eu não quero brincar de ser filho. Eu sou filho e eu tenho um propósito específico. Eu tenho um projeto que o Senhor separou para mim. E esse projeto está firme até hoje. Esse projeto não vai parar. E esse projeto não vai naufragar. E isso não vai me parar. E isso não vai me parar. Isso não vai te parar. E nada vai te parar. A pandemia não vai te parar. A dificuldade não vai te parar. Os inimigos vão te aprovar. Mas você precisa ser firme. Precisa ser firme. Precisa ser firme. Precisa ter palavra de ordem. Eu sou dele. Você é 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 dele. É firme. É firme. É firme. É firme. É firme. É firme. Rebaixai, rebandai. Uricante, levandarai.
Sheipiantarabadai, cantarai, Sheipantarabas, Ricantelebadai, Shuriambandarabas, Suridias, Eicantelebandás, Sheipiandarabas. Eu não te chamei para ser mais ou menos. Eu não te chamei para ter mais ou menos com os joelhos desconjuntados. Eu não te chamei para ter as mãos mole. Eu não te chamei para ser alguém de ânimo dobre. Eu não te chamei para ser alguém que ora quer e ora não quer. Eu te chamei para ser firme. Eu te chamei para ser firme. Eu te chamei para ser firme. Mas tem hora que parece, Pai, tem hora que parece que é tão difícil ser firme. Tem hora que parece que é tão difícil. Ele canta lá abaixo. Parece que é tão difícil ser firme, Pai, porque parece que eu estou errado. Parece que eu estou errado com a forma como me coloco, como me posicionei. Fui eu que te chamei. Ei, Sharai. Ei, Bandarás. Na maioria das vezes não vão entender. Na maioria das vezes não vão compreender. Na maioria das vezes eles não vão entender, sabe por quê? Porque eu falei contigo, Rei, Badai. Eu não falei com eles, eu falei contigo, Rabadai. Ei, Sharai. E Cantelebandás. Espírito Santo, Rebas, discernimento, Pai. Espírito Santo. Alguns não compreendem mesmo, não vão entender mesmo. Mas entenda, foi Ele quem te chamou. Foi Ele que te chamou para ser firme. Foi Ele que te chamou para continuar. Foi Ele que te chamou para continuar. Não pare. Não pare. Não pare. Parece às vezes até que você é sem educação na forma em que fala. Parece até que você é arrogante, mas não é. É porque você entendeu que Ele te chamou para isso. E alguns em tua volta estão feridos e machucados e não compreendem. Não compreendem ao tamanho da firmeza. Então só continua agradando Ele. E continua sendo firme. Continua firme. Continua firme. Continua olhando para Ele. Não larga o propósito. Não larga o projeto. Não larga aquilo que o Senhor te chamou. Não deixe. Não deixe. Firme. Essa é a palavra de hoje. Seja firme. Seja forte. Seja corajoso. Não pare no meio do caminho. Não desista, porque Ele é contigo. Não pare. Por mais que ninguém entenda, por mais que todos estejam contra, não pare, porque Ele é maior do que todos. E Ele está contigo. Não pare.